Fala, minhas mentes, de Carrasco Implacável, a maior arquiteto da civilização ocidental. Saulo de Tarso foi o homem que derrubou as fronteiras do mundo antigo para plantar a semente da liberdade e da igualdade universal. Neste vídeo mergulharemos na mente brilhante e na trajetória épica do apóstolo Paulo, o visionário que transformou uma seita perseguida na maior fé da humanidade e cujas cartas ainda moldam 2000 anos depois a forma como pensamos, acreditamos e vivemos. Vamos para a nossa intro. Introdução: O homem entre dois mundos. A história da humanidade é frequentemente moldada por rupturas dramáticas, mas poucas trajetórias são tão importantes quanto a de Saulo de Tarso. Imagine um homem que detém o rigor da lei judaica em uma mão e o privilégio da cidadania romana na outra. Ele não era apenas um religioso, era um intelectual cosmopolita, educado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da sua época. Saulo via no movimento cristão emergente uma ameaça mortal aos seus antepassados. Sua jornada não começou com amor, mas com um zelo feroz, que o levava a perseguir, prender e consentir com a morte com aqueles que seguiam o caminho cristão. No entanto, a estrada para Damasco aguardava um evento que dividiria o espaço e o tempo entre antes e depois. A luz cegante que derrubou do cavalo não foi apenas um fenômeno místico, mas o colapso de uma visão de um mundo para um nascimento de uma missão global. Saulo morre para que Paulo nasça. O perseguidor torna-se o maior propagador de uma fé que ele mesmo tentou destruir. Capítulo 1. A mentalidade de um visionário. Para entender Paulo, é preciso mergulhar em uma mente que operava com constante pressão criativa. Sua mentalidade é uma síntese única de três mundos: o monoteísmo étnico do judaísmo, a filosofia racional do helenismo e a estrutura organizada de Roma. Paulo não era um seguidor passivo, ele possuía uma psicologia de resiliência inabalável e uma disciplina intelectual severa. Ele via o mundo através da lente da metanoia, a transformação radical da mente, diferente de outros apóstolos que eram pescadores e homens simples da Galileia. Paulo pensava como um estrategista urbano. Ele entendia as cidades, os fóruns e as praças. Sua mentalidade era marcada por um paradoxo. Ao mesmo tempo que se sentia o menor de todos os apóstolos devido ao seu passado, ele agia como autoridade de quem compreendia a dimensão cósmica da mensagem de Cristo. Ele foi o primeiro a traduzir o evento místico da ressurreição em um sistema de pensamento lógico e ético. Para Paulo, a fé não era apenas um sentimento, mas uma nova forma de inteligência que permitia para o indivíduo viver acima das circunstâncias, encontrando força na própria fraqueza. Bom, agora vou recomendar aqui na descrição alguns ícones, imagens e livros sobre Paulo. Vai lá, curtam que vale a pena, para quem se interessa nesse assunto desse apóstolo. E vamos continuar o vídeo. Capítulo 2. A importância para a humanidade. O legado de Paulo de Tarso transcende o limite dos templos e igrejas. Ele é um dos pilares da própria civilização ocidental. Quando Paulo afirmou que não há mais nem judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, ele lançou as sementes intelectuais do que hoje conhecemos como direitos humanos e igualdade universal. Antes de Paulo, o mundo antigo era rigidamente dividido em tribos, castas e linhagens de sangue. Paulo introduziu a ideia revolucionária de que a identidade humana não é definida pelo nascimento ou pela etnia, mas pela consciência e pelo espírito. Sua influência pela literatura e pela filosofia é incalculável, desde Santo Agostinho e Martim Lutero até filósofos modernos como Nietzsche e Heidegger. Todos tiveram que se debruçar sobre os escritos paulinos. Ele moldou a ética do trabalho, a valorização do indivíduo
e a ideia do que o progresso moral é possível através da renovação interior. Sem Paulo, a mensagem cristã poderia ter permanecido como uma seita regional dentro do judaísmo. Com ele, ela se tornou a linguagem étnica que unificou o continente europeu e posteriormente influenciou as Américas e o mundo. Capítulo 3. O pilar do cristianismo e o catolicismo. Dentro da estrutura eclesial, Paulo é frequentemente chamado de o 13º apóstolo, ou o doutor das nações. Sua importância para o cristianismo, e especificamente para o catolicismo, é a de um arquiteto teológico. Enquanto os outros apóstolos preservavam a memória oral de Jesus, Paulo escreveu a estrutura doutrinária que sustenta a Igreja. Suas epístolas não são apenas cartas, mas os primeiros tratados de sistemia teológica. Ele definiu conceitos fundamentais, como a graça, a justificação pela fé e a natureza do corpo de Cristo, que é a base da eclesiologia católica. Para o catolicismo, a figura de Paulo é indissociável da de Pedro, enquanto Pedro representa a rocha da autoridade e da sucessão. Paulo representa o dinamismo da missão e a profundidade da doutrina. Ele foi o responsável para abrir as portas das igrejas aos gentios, os não-judeus, garantindo que a promessa da salvação fosse universal, católica no sentido original da palavra. Cada missa, cada dogma e cada encíclica carrega o DNA do pensamento paulino, desde a definição do amor no hino de Coríntios até a organização hierárquica das primeiras comunidades cristãs. Conclusão: uma chama que não se apaga. A vida de Paulo de Tarso terminou em Roma, sob uma lâmina de uma espada, mas sua voz nunca foi silenciada. Ele nos ensinou que ninguém que está tão longe que não possa ser alcançado por uma mudança de propósito, e que o maior erro do passado pode se tornar o combustível para a maior missão no futuro. Paulo não foi apenas um homem de ideias, mas um homem de ação, que percorreu milhares de quilômetros a pé e por mar, naufragando, sendo preso e açoitado, tudo por uma convicção que ele considerava maior do que a própria vida. Sua trajetória é um convite inspirador para que olhemos para a nossa própria estrada para Damasco. Ele nos desafia a questionar se estamos vivendo apenas para manter tradições ou se temos a coragem de ser transformado por uma verdade maior. Paulo provou que a única pessoa armada com apenas uma caneta e uma fé inabalável pode mudar o curso da história humana para sempre. Que possamos, como ele, completar nossa carreira e guardar a nossa fé, entendendo que o amor é, no fim das contas, o único caminho que realmente importa. Bom, estamos no fim do vídeo, vou deixar reforçado as recomendações aqui na descrição sobre ícones, um livro e imagens para quem tem fé e gostaria de ter um apetrecho de Paulo. E é isso, eu espero que curtam, compartilhem se gostaram e deem sua opinião de como está indo os meus vídeos, com ideias que vocês podem ter e também sugestões de próximos vídeos. E é isso aí, valeu!